atualidade. Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Na coluna Política de A a Z, Mário Flávio fala sobre a cerimônia marcada para hoje, realizada pelo governo federal para lembrar os 3 anos dos atos do 8 de janeiro. Bom dia, Mário. Bom dia. Olha, o Brasil parece viver um curioso paradoxo institucional. Ao mesmo tempo, em que se fala tanto em defesa da democracia, cresce a sensação de desequilíbrio entre os poderes e de uso político excessivo de fatos recentes da nossa história. Uma situação que eu venho, inclusive, chamando a atenção aqui em outros momentos que a gente participa do programa. Começo pela decisão dos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, de não participarem do ato promovido pelo Palácio do Planalto em memória do 8 de janeiro. Uma decisão, na minha opinião, correta, madura e, acima de tudo, institucional. Não se trata de negar os fatos, nem de minimizar o que aconteceu. Houve vandalismo, depredação e crimes graves, que precisam e estão sendo punidos pela justiça. Alguns com certos exageros, digamos assim. Ponto final. O problema é transformar aquele episódio em um instrumento permanente de disputa política. 2 anos depois, insistir em cerimônias carregadas de simbolismo e de uma narrativa única não fortalece a democracia, aprofunda divisões. O Congresso, que representa a pluralidade do país, não pode ser figurante em eventos que servem mais para reafirmação política de um poder sobre os outros do que para reflexão equilibrada. E é importante dizer, o 8 de janeiro, na minha opinião, não foi uma tentativa real e organizada de golpe de Estado. Foi um bando desorganizado, sem liderança, sem apoio institucional, promovendo balbúrdia e vandalismo. Tratar isso como um marco fundador permanente da política nacional interessa a quem precisa manter a sociedade em estado de tensão constante. A ausência do legislativo nesse ato funciona como um freio saudável à espetacularização. E isso o presidente Lula e o PT estão fazendo com o 8 de janeiro como se fosse uma espécie de valorizar esse fato, principalmente já que estamos em ano eleitoral. Essa postura do PT e de Lula, ela dialoga diretamente com o segundo assunto de hoje, a atuação cada vez mais expansiva do ministro Alexandre de Moraes. Agora, não apenas dentro do Supremo, mas avançando sobre órgãos de classe como o Conselho Federal de Medicina, ao anular a sindicância aberta pelo Conselho para apurar o atendimento médico prestado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e, mais do que isso, mandar a Polícia Federal ouvir o presidente do Conselho, Moraes ultrapassa mais uma vez uma linha bastante sensível. Conselhos profissionais existem justamente para fiscalizar condutas técnicas. Questionar isso é questionar a própria razão de ser destas instituições. Não se trata aqui de defender Bolsonaro, trata-se de defender limites. Se um conselho médico não pode abrir uma apuração sem ser acusado de desvio de finalidade, quem pode? Se tudo precisa passar pelo crivo de uma decisão monocrática, onde fica a autonomia institucional? Será Alexandre de Moraes o todo-poderoso? Será ele o salvador da democracia? A decisão ainda centraliza no STF laudos, exames e informações médicas que poderiam ser analisadas por instâncias técnicas da área de saúde. É mais um passo na concentração de poder em uma única mão, o poder da caneta. E quando o poder se concentra demais, a democracia que tanto foi falada, que tanto é defendida, acaba enfraquecida, mesmo quando isso é feito sob o discurso de protegê-la. O fio do condutor desses 2 episódios é o mesmo: a necessidade de equilíbrio entre os poderes e de respeito às instituições. Democracia não se sustenta com rituais simbólicos, nem com decisões que anulam a atuação de outros órgãos. Sustenta-se com limites claros, autonomia institucional e, claro, muita responsabilidade, principalmente com o poder da caneta. Ao se ausentar do ato do 8 de janeiro, o Congresso manda um recado importante: memória sim, exploração política não. E ao questionar decisões que avancem sobre outras esferas, parte da sociedade também manda um alerta: defender a democracia não pode ser sinônimo de concentração de poder. No fim das contas, democracia forte não é a que grita mais alto, nem a que encena mais altos.
é a que respeita regras, aceita divergências e mantém um equilíbrio entre os poderes. E é isso que o Brasil, mais do que discursos, está precisando reaprender, porque do jeito que está, simplesmente não dá. Vitor, um abraço para você, para o nosso ouvinte. Amanhã eu volto com mais informações aqui no quadro Política de A a Z. Obrigado, Mário. Até amanhã. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z.